Sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Aqui, Pastor Everton Ferreira. Eu vou ajudar você a ler a Bíblia inteira desse ano de 2024. Vamos juntos, porque com certeza você vai crescer muito em fé e em graça. Nós estamos usando esta Bíblia, que é a Bíblia Dia e Noite 365 da SBB. A versão dela é NAA, que é Nova Almeida atualizada. É uma versão com palavras mais simples e bem confiável. E é uma ferramenta muito acessível para que você possa também concluir a sua leitura inteira da Palavra de Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá o like e compartilha para os seus amigos e grupos. Esse plano se consiste em nós lermos determinados trechos da Bíblia e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Vem com a gente, vamos à leitura de hoje. Dia 98, nós vamos ler Deuteronômio 9 e 10, Jó 12 e 1 Coríntios 16. Deuteronômio 9. Moisés lembra aos israelitas o socorro divino. Escute, Israel, hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês, cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus. Um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que vocês conhecem e de quem vocês já ouviram dizer: quem poderá resistir aos filhos de Anak? Saibam, pois, hoje que o Senhor, seu Deus, é que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome, ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando: é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra para que tomemos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las de diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração, que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações, mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês por causa da maldade delas, e também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. As infidelidades de Israel. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá esta boa terra, para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Lembre-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira, desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. Em Horebe, vocês tanto provocaram o Senhor a ira que o Senhor ficou irado com vocês, ao ponto de querer destruí-los, quando eu subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês. Fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. O Senhor me deu as tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte, no meio do fogo, quando todo o povo estava reunido. No fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levante-se, desça depressa, porque o seu povo que você tirou do Egito já se corrompeu. Bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei, fizeram uma imagem fungida para si. E o Senhor continuou dizendo: tenho observado este povo, e eis que ele é povo teimoso. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles da face da terra, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, que estava em chamas. As 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Olhei, e eis que vocês haviam pecado contra o Senhor, seu Deus. Tinham feito para si um bezerro de metal fundido. Bem depressa, vocês se desviaram do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as 2 tábuas e as joguei no chão, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão
e não bebi água, por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Porque eu estava com medo por causa da ira e do furor, com que o Senhor tanto estava irado contra vocês, ao ponto de querer destruí-los. Porém, mais uma vez o Senhor me ouviu. O Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Depois peguei o pecado de vocês, aquele bezerro que vocês tinham feito, e queimei e o esmaguei, moendo bem até que se desfez em pó. E o pó eu joguei no ribeiro que descia do monte, também em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá, vocês provocaram muita ira do Senhor. Também quando o Senhor os enviou de Cades Barnea, dizendo, vão e tomem posse da terra que lhes dei, vocês se rebelaram contra o mandado do Senhor, seu Deus, e não creram nem obedeceram à sua voz. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que os conheci. Moisés intercede pelo povo. Assim fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Estive prostrado porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês. Orei ao Senhor dizendo, ó Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra da qual nos tiraste não diga, o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido, e por odiá-los, tirou-os daqui para matá-los no deserto. Mas eles são o teu povo e a tua herança, que tiraste com o teu grande poder e com um braço estendido. As segundas tábuas da lei. Naquele tempo o Senhor me disse, corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba um monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras e que você quebrou. Depois você as colocará na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia. Cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. Depois o Senhor entregou as tábuas para mim. Então me virei e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu havia feito. E ali estão como o Senhor me ordenou. Os filhos de Israel partiram de Beerote, Bene, Jaacã e foram para Mosera. Ali morreu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudgodá e de Gudgodá foram para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Por esse mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, o Deus de vocês, lhe prometeu. Permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Mais uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Porém, o Senhor me disse, levante-se e ponha-se a caminho diante do povo, para que entrem e tomem posse da terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Exortação à obediência. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, para o bem de vocês? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertencem a terra e tudo o que nele há. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, ele escolheu no meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos, pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses
e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor, seu Deus, e sirvam a ele. Sejam fiéis a ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez estas grandes e temíveis coisas que vocês viram com os seus próprios olhos. Quando os pais de vocês desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora o Senhor, seu Deus, fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Vamos agora ler Jó capítulo 12. Resposta de Jó: eu também tenho entendimento. Então Jó respondeu: na verdade, vocês são um povo, e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento. Em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o reto são motivo de riso. No pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz em suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a própria força. Os animais o ensinarão, mas pergunte agora aos animais, e cada um deles o ensinará. Pergunte às aves do céu, e elas lhe contarão. Ou fale com a terra, e ela o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida de todos os seres vivos e o espírito de todo o gênero humano. Por acaso o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? Com Deus estão a sabedoria e a força. Está a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz o entendimento? Com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém o pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. Se ele as solta, elas devastam a terra. Com ele estão a força e a sabedoria. A ele pertence o engano e o enganador. Ele leva os conselheiros embora, descalços, e faz os juízes de tolos. Solta os laços que prendem os reis e amarra uma corda aos seus lombos. Ele leva os sacerdotes embora, descalços, e transtorna os poderosos. Deixa os conselheiros sem palavras e tira o entendimento dos anciões. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas revela coisas profundas e traz à luz a densa escuridão. Deus engrandece as nações e depois as destrói, dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento dos chefes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminhos. Nas trevas andam, tateando, sem terem luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Vamos ler agora 1 Coríntios, capítulo 16. A oferta para os cristãos da Judéia. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Os planos de Paulo. Irei visitar vocês por acaso da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes.
porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze, ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Conselhos finais. Fiquem alerta, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acácia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como esses. Saudações. As igrejas da província da Ásia mandaram saudações. Também Áquila e Priscila mandaram cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Bênção. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês, em Cristo Jesus. Graças a Deus, finalizamos mais um dia de leitura bíblica. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos mais uma ferramenta para te ajudar, que é um grupo silencioso de WhatsApp. Tem aqui o link na descrição do vídeo. Entra nesse grupo. Ali todos os dias nós enviamos o link da leitura do dia e também avisamos o horário de estreia da mesma. É mais uma maneira de te ajudar nessa linda maratona de leitura bíblica. A gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Te espero amanhã. Um abraço. Pra cima!